Você já parou para refletir profundamente sobre o que de fato significa ser grande, ser verdadeiramente grandioso aos olhos de Deus? E mais, você já considerou a possibilidade de que talvez o segredo da verdadeira grandeza não esteja no poder, nem na fama, nem nas riquezas, mas sim na humildade, na simplicidade e em um coração disposto a servir? Agora, imagine comigo, se você permanecer aqui, firme, assistindo esse vídeo até o final, algo muito especial pode acontecer. Sua fé pode ser não apenas fortalecida, mas completamente transformada, elevada a um novo nível espiritual. E eu te faço um convite sincero, de coração para coração. Fica comigo até o final. Permita que essa mensagem toque profundamente sua alma. E se em algum momento você sentir que essa palavra está falando diretamente com você, compartilha. Alguém que você ama, alguém que você conhece, pode estar precisando muito ouvir isso hoje. E você pode ser esse canal de bênção na vida dessa pessoa. Agora, feche os olhos da correria e abra os olhos da fé. Imagine a antiga Galileia, um lugar simples, de estradas empoeiradas, campos verdes, vilas cheias de vida, onde Jesus caminhava lado a lado com seus discípulos, homens comuns, homens como eu e você, cheios de dúvidas, cheios de fraquezas, mas também carregando sonhos, desejos e sim, até ambições escondidas no coração. Enquanto eles seguiam viagem, algo curioso e ao mesmo tempo muito humano começou a acontecer. Uma discussão foi surgindo. Aos poucos, palavras foram se elevando, até se tornar uma conversa acalorada. Eles estavam debatendo, questionando e até competindo entre si. A pergunta era direta e, de certa forma, desconfortável. Quem entre nós será o maior no reino dos céus? Incrível, não é? Até mesmo os discípulos de Jesus, aqueles que caminhavam ao lado do Salvador, foram em algum momento seduzidos pela vaidade, pelo desejo de reconhecimento, pela vontade de se destacar, de ser visto, de ter mais honra e mais prestígio. Mas Jesus, o Mestre dos Mestres, que conhece não apenas as palavras, mas também os pensamentos, as intenções mais escondidas do coração, não precisou ouvir mais nada. Ele sabia exatamente o que se passava na mente de cada um deles. Assim como hoje, ele também sabe o que se passa dentro do meu e do seu coração. E então, algo extraordinário aconteceu. No livro de Lucas, capítulo 9, versículo 47, a Bíblia relata que Jesus, sabendo o que estava acontecendo dentro do coração deles, tomou uma atitude que até hoje ecoa nos nossos corações. Ele se levantou, olhou em volta e chamou uma criança. Colocou essa criança ao seu lado, num gesto simples, mas carregado de significado eterno. E então ele declarou: aquele que receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Você consegue sentir o peso e ao mesmo tempo a leveza dessa lição? Jesus estava mostrando, de forma clara, que a verdadeira grandeza não está em ser servido, não está em estar acima, não está em títulos, cargos, posições ou aplausos. A verdadeira grandeza mora no coração daquele que serve, daquele que tem a pureza, a sinceridade e a humildade de uma criança. E essa não foi uma mensagem isolada. Em Mateus, capítulo 11, versículo 29, Jesus reforça essa verdade quando diz com todo amor e autoridade: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Perceba, Jesus não apenas ensinava com palavras, ele vivia. Cada ensinamento, cada princípio era vivido na prática, no dia a dia, no relacionamento com as pessoas, nos gestos simples e nas grandes obras. Sua vida inteira foi e continua sendo um testemunho poderoso de serviço, de entrega,
de amor incondicional e de completa dependência do Pai Celestial. Olha que incrível! Em João, capítulo 5, versículo 30, Jesus deixa isso ainda mais evidente quando afirma: eu nada posso fazer por mim mesmo, mas julgo segundo o que ouço, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Agora, para por um momento, respira fundo e reflete nisso. O Filho de Deus, aquele que tem todo o poder, que poderia simplesmente ordenar qualquer coisa e ela se realizaria, escolheu se colocar na posição de servo. Escolheu ser obediente, ser submisso, viver em total humildade, por amor a nós, por amor a mim e por amor a você. E se isso ainda não for suficiente para te impactar, olha o que está escrito em Filipenses, capítulo 2, versos 5 e 6. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo a que devesse se apegar. Essa é a grande chave, o segredo escondido, que muitos ignoram, mas que Jesus revela para aqueles que realmente desejam viver uma vida de propósito, de significado e de verdadeira conexão com o reino dos céus. Que mensagem absolutamente poderosa e transformadora! Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor de toda a criação, abriu mão de toda a sua majestade celestial, renunciou à glória eterna, apenas para viver entre nós, como um simples homem. Imagine, ele que era adorado por anjos, reverenciado nos céus, decidiu habitar neste mundo, andar por estradas empoeiradas, sentir fome, sede, cansaço, tudo isso só para nos ensinar o verdadeiro caminho da vida. Mas aí vem uma pergunta que ecoa forte no nosso coração. Será que nós, eu e você, somos realmente capazes de fazer o mesmo? Será que conseguimos, com sinceridade, deixar de lado nosso orgulho, nossa vaidade, nossas ambições, para seguir de verdade esse exemplo perfeito? Enquanto caminhavam, os discípulos ainda discutiam intensamente. Quem seria considerado o maior? Quem teria mais prestígio? Quem se destacaria no reino? E Jesus, com toda a sua paciência divina, ensinava, não apenas com discursos, mas, principalmente, com atitudes que falavam muito mais alto. Em Marcos 9, versículo 34. Mais uma vez, somos levados ao mesmo cenário. O texto diz: pelo caminho, tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Isso mostra claramente que esse desejo por grandeza não foi um erro isolado. Era algo recorrente, algo que brotava facilmente no coração humano. Perceba, essa busca desenfreada por destaque, por reconhecimento, por ser o centro das atenções, faz parte da natureza caída do homem. Está presente desde os tempos dos discípulos até hoje, no nosso dia a dia. Mas o que Jesus queria era quebrar completamente esse ciclo, desconstruir essa mentalidade, mostrar que, na verdade, o verdadeiro caminho não é sobre subir, não é sobre estar acima, mas sim sobre descer, servir e amar sem esperar absolutamente nada em troca. E então, chegamos a uma das cenas mais impactantes, emocionantes e profundas de todo o Evangelho, a última ceia, um momento que, até hoje, é lembrado e celebrado por milhões de cristãos no mundo inteiro. Ali estavam reunidos Jesus e seus discípulos, prestes a enfrentar os momentos mais intensos, mais difíceis e mais decisivos de suas vidas. Era o começo do fim e também o início de uma nova aliança que mudaria a história da humanidade. No meio daquele jantar, em um gesto que ninguém jamais poderia imaginar, Jesus se levanta, tira seu manto,
símbolo de autoridade. Pega uma toalha e, cuidadosamente, amarra na sua cintura, como faziam os servos da época. Ele então se aproxima, pega uma bacia, enche de água e começa, um por um, a lavar os pés dos seus discípulos. Algo que, para aquela cultura, era inimaginável, impensável, pois lavar os pés era uma tarefa reservada aos servos mais humildes, aos de menor posição na casa. Agora, imagine profundamente essa cena, visualize os discípulos sentados, observando, perplexos, confusos, alguns com olhares de vergonha, outros sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo. E Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, de joelhos, abaixado, com toda serenidade, amor e compaixão, lavando os pés sujos, marcados pela poeira, pela lama, pela caminhada da vida, mostrando na prática, sem palavras, o que é amor verdadeiro. Em João 13, versículos 10 e 11, está registrado esse momento onde Jesus diz: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, quanto ao mais está todo limpo. Mas ele sabia, ele conhecia que nem todos ali estavam de fato limpos, pois no meio deles estava aquele que o trairia. E mesmo assim, preste muita atenção nisso, mesmo sabendo, mesmo tendo plena consciência de quem o entregaria, de quem traria a dor, a humilhação e a cruz, Jesus não fez distinção, não separou, não excluiu. Ele lavou os pés até daquele que estava prestes a traí-lo. Olha o tamanho desse amor, olha o tamanho dessa humildade, dessa entrega, desse exemplo que transcende qualquer entendimento humano. Isso é simplesmente forte demais. Isso nos confronta, nos convida a uma reflexão profunda, sincera, e então fica aquele questionamento que grita na nossa consciência: será que nós somos capazes de amar assim, de servir assim, de nos humilhar, de nos colocar no lugar do outro e amar até mesmo quem nos fere? Se essa mensagem já está tocando profundamente seu coração, não guarde isso só para você. Leve essa palavra adiante. Compartilhe agora mesmo com quem você ama, com quem precisa ouvir. Porque quando você compartilha algo assim, você não está só enviando um vídeo, está espalhando amor, esperança, está sendo instrumento para transformar vidas, curar feridas e tocar corações. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus se levanta, coloca novamente suas vestes, volta ao seu lugar e, olhando nos olhos de cada um, pergunta de forma firme e amorosa: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? E então, ele entrega uma das maiores lições que já ouvimos. Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu realmente sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os seus pés, aqui não estamos falando simplesmente de lavar pés. Não é um ato físico, é uma lição espiritual. É sobre quebrar o orgulho, sobre descer do pedestal e se colocar à disposição para servir, amar, cuidar, ajudar e se importar de verdade. Jesus deixou isso tão claro, tão explícito, quando disse com autoridade: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam exatamente como eu fiz com vocês. João 13:15. Pensa comigo, talvez hoje o lavar os pés seja algo muito mais presente no nosso dia a dia do que imaginamos. Pode ser ouvir com atenção quem está desabafando, pode ser estender a mão para quem está perdido, pode ser perdoar quem te feriu lá no fundo, ou oferecer ajuda para quem te ignorou. Isso é serviço, isso é amor na prática, isso é viver o verdadeiro evangelho. E sem dúvida alguma, esse é o caminho que Jesus espera e sempre esperou de cada um de nós.
Vivemos cercados por um mundo que constantemente nos incentiva a buscar reconhecimento, status, aplausos, ser servido, ser visto, ser exaltado. Mas Jesus, o próprio Rei dos Reis, aquele que governa todo o universo, decidiu ensinar o contrário. Ele mostrou com atitudes que no reino de Deus, o caminho certo não é subir, é descer, é se abaixar, é servir com o coração puro. O mundo diz, seja o maior. Jesus diz, seja o menor. O mundo diz, seja servido. Jesus responde, sirva. O mundo clama por destaque. Jesus busca corações que escolhem amar, mesmo no anonimato. O mundo celebra quem sobe nos palcos, quem acumula conquistas, quem recebe aplausos e holofotes. Mas Jesus se alegra com quem se ajoelha, com quem estende a mão, com quem escolhe amar, mesmo sem receber nada em troca. O mundo ensina, se coloque acima dos outros. Jesus, porém, nos ensina, se coloque abaixo para erguer quem está caído. Essa é a essência do Evangelho. E agora, eu te pergunto, olhando bem para a sua vida, com sinceridade, quantas vezes você deixou de estender a mão? Quantas vezes deixou de amar, simplesmente porque esperava ser servido antes? Quantas e quantas vezes o orgulho, o ego, a vaidade te impediram de perdoar quem te feriu, de ajudar quem te rejeitou, ou até mesmo de se importar com quem estava sofrendo bem perto de você? Mas sabe, a boa notícia é que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher um caminho diferente. Nunca é tarde para decidir viver como Jesus nos ensinou. Hoje, agora mesmo, você pode tomar uma decisão que muda tudo. Uma escolha que transforma completamente sua vida. A decisão de seguir o exemplo de Cristo. A decisão de se esvaziar de si mesmo, de abandonar o orgulho, deixar de lado a vaidade, quebrar as barreiras do ego e viver uma vida de amor, de serviço, de entrega genuína, assim como Jesus viveu. Que essa palavra não seja apenas algo que você ouviu e esqueceu, mas que ela fique gravada no seu coração profundamente, que ela ecoe na sua alma, que ela te transforme de dentro para fora. Que você nunca mais olhe para as pessoas da mesma forma, que seus olhos sejam os olhos de Cristo, que suas mãos sejam as mãos de Cristo, que seu coração pulse o amor de Cristo e que a partir de hoje, cada passo que você der, cada decisão que tomar, cada palavra que sair da sua boca, seja reflexo desse amor, desse serviço, dessa entrega que Jesus nos ensinou na prática. Que Deus te abençoe poderosamente e que essa mensagem se torne viva dentro de você, gerando frutos, transformando não só sua vida, mas também a vida de todos que cruzarem seu caminho. E eu quero te agradecer de todo o coração por ter ficado até aqui. Se essa mensagem falou contigo, compartilha com alguém. Curta, se inscreva e leve essa luz adiante, porque quando seguimos Jesus, o caminho é de amor, de humildade e de vida abundante.